Capítulo 5º. Das isenções e benefícios. Artigo 89. A pessoa com deficiência física, e a paraplégica, proprietária de veículo automotor, de uso terrestre e de fabricação nacional ou estrangeira, em relação ao veículo adaptado às suas necessidades, em razão da deficiência física, ou da paraplegia, é isenta do pagamento devido anualmente ao Estado do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, instituído pela Lei nº 8.115, de 30 de dezembro de 1985, conforme dispõe o artigo 4º, inciso vi. Parágrafo único. Os veículos automotores de que trata o caput são isentos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação ICMS, de acordo com o artigo 55, primeiro, c da Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989. Artigo 90. Ficam isentas do pagamento de qualquer taxa decorrente da publicação de extrato de estatuto social, ou de alteração do mesmo, no Diário Oficial do Estado, as entidades civis, sem fins lucrativos, que entre seus objetivos constitutivos se dediquem à prevenção, atendimento, educação, habilitação e reabilitação, integração social e comunitária da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Compete à Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas Corag estabelecer os procedimentos necessários para aplicação do referido no caput. Artigo 91. Fica isenta do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelos órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul a pessoa com deficiência. Parágrafo único. O benefício citado no caput será concedido àqueles que tiverem renda mensal de até um salário mínimo e meio nacional, per capita familiar. Artigo 92. A comprovação da condição de pessoa com deficiência se dará no ato da inscrição, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. Carteira de identidade, e segundo o atestado médico fornecido por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, que comprove a deficiência. Artigo 93. No edital do concurso, deve constar a informação sobre a isenção da taxa, assim como a documentação exigida no artigo 92. Artigo 94. Fica assegurada a pessoa com deficiência comprovadamente carente e ao acompanhante do deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiro, a gratuidade nas linhas de modalidade comum do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros, seja por ônibus, trem e ou barco, condicionada ao disposto no artigo 163, parágrafo 4º, da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. Para efeito exclusivamente da concessão do benefício, de que trata o caput, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, perda ou anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Parágrafo 2º. Na inexistência de linhas de modalidade comum, o benefício referido no caput fica assegurado em linhas de modalidade semidireto. Artigo 95. A condição de deficiente, bem como a necessidade de assistência de terceiros, deverão ser atestadas pelas respectivas entidades representativas ou assistenciais e homologadas pela Secretaria da Saúde. Artigo 96. Considerar-se-á economicamente carente a pessoa com deficiência, que comprove renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos nacionalmente fixados. Artigo 97. O órgão competente do Poder Executivo, ou a entidade de classe, que represente os concessionários ou permissionários do transporte intermunicipal de passageiros, serão responsáveis pela confecção gratuita das credenciais de identificação dos beneficiários, devendo emiti-las no prazo máximo de 30 dias após a solicitação. Parágrafo 1º.
O órgão competente do Poder Executivo manterá controle sobre o número de credenciais emitidas e sobre a frequência de sua utilização, relativamente a cada empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo intermunicipal. Parágrafo 2º. Na hipótese de frequência da utilização das credenciais em relação a uma determinada empresa, apurada na forma do parágrafo 1º, se esta indicar risco ao equilíbrio econômico da concessão ou permissão, o Poder Executivo poderá propor medidas visando a sua preservação. Artigo 98. A empresa transportadora que, sem justo motivo, recusar transporte gratuito ao beneficiário do artigo 94, cometerá infração punível nos termos do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal.